Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Pedro Simões e Lígia Simões. Hoje falando da segunda parte do livro, do livro não, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Vamos comentar a parte sobre a instrução dos espíritos. Bom dia, Lígia Simões, tudo bem? Bom dia, meu querido Pedrinho. Vamos lá, são 13 belíssimas mensagens, né? De um grupo de espíritos importantes que participaram desse trabalho, né? É isso. Antes da gente começar a fazer a análise dessas mensagens, certamente a gente não vai conseguir comentar tudo, né? Se você não viu as nossas conversas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima para você poder acompanhar, tá certo? Muito bem, essas mensagens agora das instruções dos espíritos, como a gente falou, trazem muitos temas diversos, né? Claro, temas diferentes. E vamos começar aqui com o bem e o mal sofrer, porque o bem e o mal sofrer é uma das questões mais delicadas, na medida em que nem todo sofrimento é bem sofrido, vamos dizer assim, né? Existe o bem sofrer e o mal sofrer. E o bem sofrer está na ideia, e aqui na passagem tem um detalhe que eu acho que é importante, quando ele diz assim, o desânimo é uma falta. Então, ao longo do capítulo, a gente vai ver que a gente não deve murmurar, a gente não deve, né, se voltar contra aquilo que não está tá nos acontecendo, mas também o desânimo é uma falta, e aí depois vem aquele exemplo da missão militar, né, em que a maior glória é você estar no combate, então a gente não deve desanimar no combate, né? E embora essa ideia seja uma ideia que dá início, né, a gente vai ver que algumas mensagens mais para frente vai ter um desdobramento do que significa esse combate. Mas eu acho que a gente pode falar isso depois. O que você acha? Não, gostei muito da sua introdução, importante. Eu ressaltei aqui que, mais uma vez, os espíritos reforçam, né, a ideia que Kardec trabalha ao longo desses primeiros capítulos, que é a certeza da vida futura. Mas Ah, essa certeza da vida futura, né? Jesus já havia dito, está lá no capítulo 3, meu reino não é desse mundo, mas Kardec traz para nós uma ideia central, a maneira como nós depende da maneira como nós encaramos a vida terrena, suavizar ou aumentar o amargor de nossas provas. E aí ele diz para nós, porque a confiança no futuro dá calma e resignação ao espírito. O vocabulário de Kardec era precioso, né? A gente precisa usar as palavras que ele usa, porque ele usa muito bem as palavras. E aí é que entra nesse pontinho do desânimo, que ele contrapõe a fé viva, é, quando ele mostra que o bem ou o mal sofrer dependem de nós. Se tivermos fé viva, nós vamos passar melhor pelas provas, mas se nos deixarmos desanimar, e aí eu grifei, sabe, Pedro, quando ele bota, quando nos deixarmos dominar pelos ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, lápis na mão, viu? Alguém se identifica aí, vem se deixar dominar pela impaciência, pela cólera e pelo desespero, em oposição ao que ele nos recomenda, provar a nossa fé, a fé viva. Como é que provamos a fé viva? Pela perseverança e submissão à vontade de Deus. É lindo quando ele diz: bendizendo o Senhor por ter querido vos experimentar, é, bem mal sofrer. é. Essa questão da fé e do desânimo, o desânimo me chama a atenção a passagem que está lá.
que não é uma passagem exatamente, mas é o contexto, né? Que está lá no livro Paulo Estevão, quando Abigail é, Paulo rompe com Abigail e Abigail volta para casa de... Ai, esqueci o nome deles, né? Volta para a estrada de Jope, lá na casa de... Gamaliel? Não é Gamaliel, não. É o outro. Zacarias e Ruth. E Hum. aí o que acontece? Ela entra num entristecimento que leva à sua morte. Ah, Que leva à sua morte. Não é relatado que ela tenha tido outras doenças. Não diz assim, porque aí ela ficou, né, pegou, sei lá, um negócio e morreu. Não. O enfoque é exatamente esse desânimo. O desânimo diante daquela frustração que ela viveu, né? Então, sempre que eu me lembro dessa história, dessa passagem do desânimo, né, diante da prova, eu me lembro da passagem de Abigail, que o choque foi tão grande que ela acaba falecendo. Agora, sobre a fé, na mensagem seguinte, seguinte, o mal e o remédio. o mal e o remédio, aí fala da fé de uma maneira brilhante, né? Isso. Você já Agora até você sabe qual é a passagem que eu vou falar, aquele né? que crê é forte pelo remédio da É. fé. Lembrai-vos Beleza. que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Mas eu acho que o mais legal é a continuidade. Ah, E aquele que duvida um instante da sua eita, eficácia anotei. é imediatamente punido, porque logo sente as pungentivas angústias da aflição. Fugitivas, é. Não é pungentivas? É isso. Palavra Fugitivas. difícil. Pungentivas. Aham, nossa, mas Angústias da aflição. Isso Kardec está juntando no nosso vocabulário. E depois ele diz, lindo, o Senhor apoie seu selo em todos os que nele creem. Que né, beleza, né, né. que beleza. Mas, Pedro, a gente não pode passar pelo mal e o remédio sem eu trazer para você um comentário que eu tive a maior alegria de pesquisar, porque faz parte da minha vida. É. Meu pai não era uma pessoa religiosa, mas em algum momento da sua vida ele gostava muito de filosofar. Então, em algum momento, ele abordou o aspecto religioso, né? Faz parte da filosofia, do pensamento religioso. E ele adorava falar de Jó, que é citado aqui, né, como exemplo, né? Aquele que vos foi dado por exemplo, em O Mal e o Remédio, item Aham, 19. sei. É aquele que vos foi dado por exemplo. E aí eu quis recordar, porque papai gostava tanto de falar de Jó, e fui lá no primeiro livro de Jó. Eu também já procurei isso. Ele era o homem mais rico do Oriente, né? É. E Satanás resolve testá-lo. Então, o Antigo Testamento. E, olha, tinha 7 mulheres, 3 homens, alguma coisa assim, uma família enorme. Os filhos morrem, todo o rebanho de ovelhas, jumentos, Tudo se bois e perde. vacas, tudo se perde, a casa é derrubada. E Jó diz, e meu pai adorava repetir. Fica para a nossa família, história familiar. Saí do ventre de minha mãe nu, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja Deus. Ele adorava É. falar, tinha um prazer em dizer, saí do ventre de minha mãe nu e nu partirei. Isso tá. Qual é o capítulo lá de Jó? Primeira Jó, eu acho que é o primeiro livro de Jó. O primeiro livro de Jó, mas qual é? Mas tem capítulo, versículo? Não, já começa contando a história de Jó. Entendi. Já começa contando a história dele, lá no Entendi. primeiro livro de Jó. Entendi. Olha, tudo, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que saber repetir
E, olha, introjetar, que é uma É, palavra freiriana que eu adoro, botar para dentro e transformar isso numa verdade nossa. Isso é é, coragem da fé, não é verdade? é. É a passagem que está aí né? O Senhor conhecia todos os deleites da opulência e me reduziste à absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver experimentado, querido experimentar o vosso servo. É, seu É certo. isso. Muito bom, é isso. Isso, Kardec traduzindo Jó, né? Aham, sim, claro. Uhum. Agora, a felicidade não é desse mundo. Posso passar? Não, eu acho que vale só ressaltar, ali no parágrafo segundo, quando ele diz, lembra bem, já comentamos isso, só registrar. Ah, Escolhestes vossas provas, ah, julgando-vos bastante fortes para as suportar. E o detalhe, por que agora murmurar? O murmurar é o É que triste da pega, história, né? né? É o triste É. da história. Essa ideia de escolher as provas, né, também é uma coisa para a gente pensar, né? E por que a gente está murmurando agora? Então, aqui tem uma indicação, eu acho muito importante para a gente pensar, né? A ideia de aceitar as provas. Eu acho que depois a gente vai comentar ainda um pouco mais sobre isso. Aceitar as provas, não murmurar, se colocar forte diante das adversidades, né? Isso. É aquela passagem, né? Não mostrar para Deus o tamanho das suas dores, né? Mostrar para suas dores o tamanho do seu Deus, né? A gente mostra para, né? Diante das dores, a gente mostra o tamanho do nosso Deus, né? Para evitar ser poliqueixoso, como você gosta tanto de dizer, É né? evitar ser poliqueixoso, ficar reclamando da vida, né? Porque o reclamar da vida é uma falta de submissão à vontade de Deus, né? E é disso que vai falar o item 20, né? Quando Kardec vai falar dos poliqueixosos, né? Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Aí a gente devia sim envergonhar dessas lamúrias, né? A felicidade não foi feita para mim. Ah, então senta, como diz Roberto Carlos, senta aí na beira da calçada e chora. A felicidade não é desse mundo, é um item que já tinha sido comentado antes, num certo sentido, né? Felicidade, né? Né? Mas aqui ele vai, eu acho que ser mais contundente. Ele fala que nem a Pega juventude, pesado mais nem a uma vez. riqueza, nem o poder são fontes de felicidade. E nem elas juntas, né? E nem elas juntas. Então, não toda vez que a gente procura, né, no mundo a felicidade, a gente está procurando no lugar errado, né? É basicamente Até, isso. até que a gente chega no sexto parágrafo desse item 20, onde Kardec começa dizendo assim: todavia, Uhum. não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária, uma luz no fundo do túnel. E esse parágrafo é importantíssimo. Eu cheguei a pegar um papel, Pedro, e fazer um esqueminha aqui, porque ele diz para nós o quê? O homem pode progredir, deve progredir na Terra, e a Terra vai progredir com ele. Quer dizer, nada mais atual. Nós que estamos, oh meu Deus, que mundo é esse, que horror, tudo que está acontecendo, recordemos que já há quase 200 anos Kardec nos diz: é preciso que o homem progrida para que a terra progrida, enquanto o mundo onde ele habita. E os progressos realizados é que vão impulsionar essa melhoria. De onde vêm os progressos? De que dependem os progressos realizados coletivamente? Do progresso da inteligência, entendendo-se progresso da inteligência como o bom uso da inteligência, o bom uso e o desenvolvimento do senso moral. E aí ele chega numa questão atualíssima, quando ele diz que este progresso da inteligência
e do desenvolvimento do senso moral vão resultar em melhoramentos sociais. Vão resultar em melhoramentos sociais. Nós, que falamos tanto de desigualdade, etc., etc., está aqui. Por que ainda não melhorou? Porque está faltando usar bem a inteligência e o desenvolvimento do senso moral. E depois vou só me adiantar um pouquinho com você, porque ele diz para a gente da importância da divulgação do espiritismo, e a gente precisa entender, não sei se você concorda comigo, há de concordar, que quando ele fala no propagação do espiritismo, não é do espiritismo como religião, não. É das ideias espíritas, do ensino moral que o evangelho contém, com o rótulo que for. Para nós é o espiritismo que nos fala. Isso é que vai contribuir para a melhoria do homem, não é? A regeneração do espírito do homem, ele consigo mesmo, e para que ele tenha condições de contribuir para o bem-estar de seus semelhantes. E ele fecha essa ideia maravilhosa quando ele diz: e como é que a gente vai fazer isso, essa propagação? Pergunto para você, para ver se você leu direitinho o item 20. Como é que a gente vai fazer essa propagação das ideias espíritas? Pois Tá agora, lá. né? Pois agora, tô esperando que você diga. Pelo exemplo. Sim, claro. Assim, no fundo, Olha, e pelo exemplo que ofereçam, para fazer o link com o capítulo com o mal e o remédio, e a felicidade não é desse mundo, pelo exemplo, não é qualquer exemplo, não, é pelo exemplo que ofereçam de submissão à vontade de Deus. Se você não está encontrando no item 20, é porque eu puxei de outro item essa conclusão. Pode não estar no item 20. Ah, tá. Mas, na verdade, é assim, a ideia de que a melhor religião é aquela que faz o maior número de homens de bem e o menor número de hipócritas. É isso, né? Bom. É ser homem de bem. Se for homem de bem, vai fazer dar esse exemplo. Agora, tem um detalhezinho importante. Eu convido você a depois procurar para fazer esse estudo, que é a ideia da reforma das instituições, tá? Porque quando se fala do egoísmo, e a gente está... Oi? No Livro dos Espíritos, A gente está fugindo um pouquinho aqui do nosso tema, mas só para complementar, porque a gente está aqui conversando, né? Exatamente. Quando vai falar exatamente do combate ao egoísmo, ele vai dizer assim, mas é preciso também a reforma das instituições que fomentam e excitam, não sei agora o termo, né? Que é usado. Por quê? Porque as instituições elas vão criando padrões de comportamento moral na sociedade. E é preciso a gente, então, que o nosso comportamento não seja só o comportamento na vida privada, seja também como em todos pessoa os... pública, Exatamente, na vida pública e na nossa vida profissional e onde quer que a gente esteja, para que a gente influencie e modifique as instituições para que essa transformação que você está falando também se dê. Então, é claro que ela tá exatamente. Porque normalmente em 99% das conversas sobre esse tema é sempre a ideia da pessoa se melhorar, se regenerar, e se esquece da parte da reforma das instituições. Isso aí. Muito bem. Vamos em frente. Vamos, onde é que você está? Não, agora passamos o item 20, né? Vamos em frente. Perda de pessoas amadas, né? Isso. Mortes prematuras. Esse é um tema bastante delicado, né?
A gente, normalmente, né, quando se tem o falecimento de alguém muito novo, a gente se recorda dessa mensagem, e essa mensagem vem dizer para a gente aquele ponto importante que eu acho que é a ideia de que a nossa permanência na Terra, Uhum. o tempo da nossa permanência está diretamente relacionado com o aproveitamento que a gente possa ter dessa experiência. Então, se não tem mais justificativa, se você já fez o que tinha que fazer, se era esse seu tempo, não tem razão para ficar aqui. Afinal de contas, como Kardec falou no item anterior, né? Não é Sim. para sempre que a Terra vai ser uma penitenciária, ou seja, ele está chamando a Terra de penitenciária, um lugar em que a gente está, né, numa situação atípica, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, Prisioneiros de nós mesmos. prisioneiros de nós mesmos, escravos das nossas viciações, né? Então, o nosso tempo aqui, ele é um tempo não só contado, abençoado por um lado, mas quanto mais rápido a gente conseguir passar pelas coisas dessa vida e avançar, melhor. Quanto menos tempo encarnado, sem fazer nenhuma apologia, né, a, a, a Ao que precipitação Kardec da morte, chamou né? de, sabe o quê? Então, Ao melhor. que Kardec chamou de, como é que ele usa? Ah, meu Deus, eu marquei aqui, vai aparecer, daqui a pouco eu falo. Quando ele fala do. Eu até anotei aqui no meu livro, quer ver atrás? Oh, Jesus, cadê a notinha? Ele Ele fala aqui, chama. ó, a Não, mensagem já sei que nos eu quero remete à falar. ideia de que o liberto do cárcere do Vale de Lágrimas é sempre mais feliz do que Está lá aqueles no final, quando ele que fala de nele suicídio permanecem. intencional. A gente vai chegar lá. Suicídio intencional. Ah, então, é isso. Se libertar dessa vida é sempre, né, uma felicidade maior do que ficar aqui preso. Agora, é muito importante nesse item da. Dois momentos eu ressaltei aqui na perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Primeiro, no segundo parágrafo, quando ele coloca para nós, né, de onde nós nos julgamos com direito de ajuizar sobre a justiça divina. É, É um parágrafo importante, né? Quando uhum, ele diz: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. uhum, Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. É muito importante, porque são limitadas as nossas faculdades e não apreendemos o grande todo com nossos sentidos obtusos. Não poupava adjetivos, o verso, que prendem nosso pensamento a uma acanhada esfera de coisas. Está explicado. Se a gente não entendeu, relê esse parágrafo que não tem, Kardec não deixa dúvida. Agora, num certo adiante. sentido, no certo Oi? sentido, ele está dizendo assim, ó, calça a sandália da humildade, É né? isso aí. Aceita que é melhor. Quando ele adiante aqui, quer dizer, depois ele falar isso para dizer, olha, o que você julga morte prematura não é prematuro, Né, né? Morte de pessoa amada não é castigo, né, mas depois ele suaviza, porque ele era o mestre Kardec, né? E ele vai mandar um recado tão bonito às mães, não é? Quando ele diz: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um dos seus filhos. E depois ele diz: vós espíritas, porém sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mãe, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto.
seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Que síntese maravilhosa, não é, Pedrinho? Pois é, de Sanson, né? É o espírito, é Kardec organizando Sanson, né? Sanson, exatamente. Não, mas Kardec tinha muito espírito de síntese, né? De organização do pensamento, né? Era um professor, né? Muito bem, cap 22 e já estamos chegando quase. Não, ainda tem tanta coisa Ainda pela tem frente. tanta coisa, mas eu acho que Nossa, a gente podia, assim, ó, entre aqui tem tormentos voluntários, desgraça real, provas faço voluntárias, né? Eu acho que a gente poderia pensar em comentar só esses queria itens. fazer uma observação, Kardec. Você sabe que eu gosto da análise da língua. Nos tormentos voluntários, vamos guardar isso para a gente. Kardec diz que está na hora da gente largar essas frioleiras, frioleiras, nossas frioleiras, para nos pouparmos, né? Aprendendo a nos contentarmos com o que temos. Você sugere que a gente vá para onde nesse final? Não é que a gente vá, não, é que a gente comente junto, né? Ah, Por exemplo, tormento voluntário, né? Do que ele está falando quando ele fala do tormento voluntário? Eu acho que ele está falando principalmente disso, da gente não se contentar com o que tem, né? Criar dificuldades, problemas que ele chama de quiméricos, né? Ficar ambicionando coisas que a gente não pode ou não está no âmbito da nossa vida fazer, né? E querer ser mais do que de fato a gente é, né? E aí a gente acaba criando um tormento voluntário que não precisava. A gente podia ter uma vida mais tranquila ali, mais ok, né? Kardec chama isso, Kardec não, que eles são os espíritos. Um deles, que agora eu anotei aqui, não estou olhando no livro essa anotação, gostei quando ele diz a felicidade das almas iludidas. Olha, o ópio do esquecimento que faz calar a consciência. E a mamãe adorava, Pedro, essa expressão, a alma amolentada pela indiferença e egoísmo. Me lembro dela comentando, nossas almas amolentadas. Mas isso está no tormento voluntário? Hein? Isso está no tormento voluntário? Está na desgraça real. Ah, adiantou um pouquinho, né? Adiantei. Porque encaixou, né? Encaixou. Vamos lá. Agora, eu acho que a desgraça real, eu acho que a síntese da desgraça real é quando ele diz que é tudo que faz calar a consciência. Ah, tá. Né? Porque o que faz calar a consciência é o que vai ter exatamente isso que você está dizendo, a consequência do fato e não o fato em si, né? Isso Às é vezes interessante, né? Porque ele diz, não é um fato. A consequência do fato é que é pior do que o fato. Isso dá o que pensar, mas não vamos ter tempo para pensar isso. Não, mas é aquela história, enquanto Lívia morreu no circo, Públio estava sendo condecorado. Públio estava sendo condecorado, né, como um grande senador romano. Ela foi encontrar com Cristo e ele sofreu depois que morreu, né? Então, consequências do fato. As consequências do fato, né? Quer dizer, olhando com os olhos do mundo, ela teve uma morte terrível, não é? E ele, teve uma morte terrível também, que ele morreu lá no Vesúvio, né? Vamos combinar que não foi nada muito, muito, muito bacana. Mas ele estava sendo condecorado enquanto ela estava morrendo, né? Então, é um pouco isso, né? É o que faz calar a consciência, que é ali que a gente tem que ter cuidado.
Porque quando a gente, como a ideia da consciência é o lugar onde a gente tem, né, inscritas as leis de Deus, como já está, né, a gente já sabe, quando a gente deixa de atentar para aquilo que a nossa consciência nos diz, a gente acaba se perdendo no caminho, né? É isso aí. A E no advertência do final desse espírito Delfina. capítulo, Oi? no final do capítulo, ele vai colocar, né, as provas. Nós com as nossas provas e nós com relação às provas do próximo. É bem interessante o trechinho lá no item 26, quando ele fala da importância, né, do homem que impõe a si mesmo dificuldades, sofrimentos, né, para alívio do próximo. A gente pode recomendar a leitura, são sacrifícios que Deus abençoa, e é muito bonito quando ele temiza uma série de sacrifícios, ele chama sacrifícios, vamos manter, que você pode fazer em favor do próximo, né? E que são importantes para nós, mas depois ele vai falar também de como é limitado, porque às vezes nós, na nossa ideia de amor, nós queremos aliviar, não é, a prova, tirar, retirar. Até fazemos a bobagem, Pedro, de pedir a Deus, Senhor, tira essa prova do caminho do meu filho. Mas ele é muito mais filho de Deus do que nosso, né? E Deus não vai tirar. Aí a gente pode até ficar desiludida. Mas é legal quando, agora eu vou dizer certinho, Bernardino, ele diz para a gente, né, de que a gente não vai tirar a prova do caminho, mas pode aliviar a prova do outro, né? Suavizar o sofrimento de nosso irmão, ajudando a vencer com mais energia, paciência e resignação, ainda uma vez, as suas provas. Muito legal, muito legal. Eu queria só chamar a atenção para um ponto que você foi um pouquinho para frente, voltar aqui para as provas voluntárias. Essa hora está estourada. Hã? Essa hora está estourada. Pois é o último pontinho, porque eu não posso deixar de falar isso aqui. Com certeza. Quer dizer assim, é lícito abrandar as provas, né? Aí as provas, aí ele vai dar uma definição de provas que é muito importante. Ele vai dizer assim: as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Certo? Então, uma das coisas importantes é a gente pensar que a prova não é necessariamente para a gente morrer com aquela aprovação. Uma das finalidades da prova é exercitar a nossa inteligência, ou seja, os meios para a gente superá-la. Não será lícito, não, é anterior, mas vamos lá. Provas voluntárias. Verdadeiro silício. Tá? Então, então ele diz assim: o homem pode nascer numa posição penosa e se ver obrigado a procurar os meios de vencer essas dificuldades. Então, a gente nasce numa posição, com uma aprovação, mas a gente tem inteligência para sair daquela posição. Agora, se a gente não consegue... Obrigação de tentar. Obrigação. Isso, exatamente. Senão a gente se acomoda. Não é uma questão de acomodação. Aí vai terminar dizendo assim... Retirarmos do mundo, não quero. Vou ficar aqui. Aí ele vai dizer assim: como passar bem por essa situação? Aí ele diz assim: o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe seja possível evitar. Ou seja, o que você pode evitar, você deve evitar. Aquilo que você não consegue evitar, você passa sem murmurar. Em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. É verdade. Então, eu acho que isso sintetiza a ideia do como nós temos que passar pelas aflições. Buscar vencê-las, aquilo que a gente não conseguir, a gente se resigna, né?
e perseverar na luta, é isso. É isso aí. Buscando sempre, e ele termina, e para mim é um fecho de ouro, ele não. São Luís termina esse capítulo, e mais uma vez a gente recomenda àqueles que porventura estejam nos ouvindo que leiam com cuidado, com o lápis na mão, anotando as instruções preciosas que os Espíritos nos trazem. E São Luís termina nos dizendo que será pelo exemplo que nós vamos contribuir para o bem-estar material dos nossos semelhantes. Exemplo que ofereçamos a eles de nossa submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus é um excelente programa para essa semana. Você não acha? É isso aí. Acho um excelente programa. Então é isso. Vamos terminar aqui o nosso comentário de hoje, que o nosso tempo já passou batido, né? Passou de passagem. Pelo excesso. É porque é um capítulo que suscita muita conversa, muito comentário mesmo, né? Uhum. Então é isso. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos estado aqui, de conversarmos, desse dia, pedindo a bênção para você, para todos que estão assistindo, as nossas casas, nossas famílias, nossas vidas. Que Deus abençoe a nossa semana. E é isso aí. Vamos agora para as consolações, né? Né? Belíssimo o Cristo. O Cristo Consolador. Graças a Deus. Vamos para as consolações, deixar tormentos voluntários, desgraça real. Páginas do livro para trás. Pois é. É isso aí. Tá certo. Um abraço. Tchau. Até.